Olá, muito boa tarde. Há 3 meses a Rússia invadiu a Ucrânia, um conflito que faz tábua rasa de princípios inegociáveis, como tem denunciado a Comissão Nacional Justiça e Paz. É com o seu presidente que falamos daqui a pouco, depois de destacarmos alguns temas da atualidade e a começar por contextos geográficos onde a perseguição religiosa persiste. Um tema que trazemos a este programa em cada quarta-feira. Hoje vou apresentar-vos um jovem que é exemplar pela sua coragem e simplicidade. A história de Alewa Richard Luka não é simples. Quando anunciou que queria ser padre, desencadeou um autêntico terremoto em sua casa, em Pankshin, na Nigéria. Os tios protestantes ficaram horrorizados com a ideia. E quando o pai morreu no hospital, a família queria que ele assumisse o papel de filho mais velho e tomasse conta dos 5 irmãos. Mas ele manteve a sua teimosia até ao fim. Estar no seminário era a concretização de um sonho antigo que foi crescendo sempre que a aldeia onde vivia era visitada por algum sacerdote. Ele imaginava que esses padres vestidos de branco eram quase como anjos. Hoje, Alewa Richard quer continuar a imitá-los, não pela roupa que vestem, mas pela bondade, pelo exemplo, pela disponibilidade no serviço aos outros. I am Alewa Richard Luka, a St. Marian from the Diocese of Pankshin in Nigeria. People are dying every day. We have families that in a day they eat only once. Hunger has affected their spirituality to the point that praying to God now is a waste of time. You see, that's why you want to serve these people. I want to be someone that will help in bring them back to the church. I was always happy whenever I see a priest. When I look at them in that white cloth, I will say, wow, these people are like angels. I want to be like them someday. I want to serve the people with everything that God has given me. I want to establish a relationship that is solid with God. I want to focus on being a good priest, a priest that will serve God with everything in me. Um em cada 8 seminaristas em todo o mundo é apoiado diretamente pela Fundação AIS. Só em África são 7.654. Alewa Richard é apenas um deles. O seminário onde estuda não é uma fábrica de anjos da guarda, mas sim uma escola de formação, uma escola de serviço. Dali saem padres, missionários, homens que vão dedicar as suas vidas aos outros. É fundamental rezar por eles, mas é fundamental também sustentá-los, pois eles são o futuro da Igreja, são a certeza de que a Igreja vai continuar a estar presente em todos os lugares, especialmente junto das populações mais pobres e necessitadas. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma Igreja que precisa da nossa ajuda. Finalistas universitários convocados para a construção do futuro no contexto de pandemia e de guerra.
36 escolas do ensino superior e perto de 4.000 finalistas na Alameda das Universidades em Lisboa participaram na cerimónia de bênção, que foi uma ocasião de gratidão por uma etapa e, sobretudo, de início para uma nova fase na vida de cada estudante. Mafalda Martinho, finalista de Ciências Farmacêuticas, e em nome de todos os universitários, expressou o que significa esta bênção, a primeira após a pandemia que marcou estes percursos académicos. Hoje é então dia de dar graças. É dia de recordar e agradecer. Recordar todos os momentos que vivemos nos últimos anos. Recordar o dia em que pela primeira vez entramos naquela que se tornaria a nossa segunda casa. Recordar as primeiras amizades da faculdade. Recordar aquelas épocas de exames intermináveis em que a única solução plausível era passar as madrugadas a estudar. Recordar também as madrugadas em que não estudávamos, mas que dançávamos até ao amanhecer. E recordar até mesmo as aulas online, que nos permitiam estar ainda de pijama a tomar o pequeno almoço na cama. Não foram as minhas palavras, foram as palavras de todos os finalistas. E acima de tudo, sinto que a ajuda do Espírito Santo foi muito importante para escrever a saudação, mas lá está, foi uma responsabilidade minha, mas não foram as minhas palavras, foram sim as palavras de todos os finalistas. Memórias de um percurso universitário, das conquistas e fracassos e, sobretudo, a ocasião para afirmar a expectativa no amanhã, na possibilidade de contribuir ativamente na construção da sociedade atual, nas circunstâncias que encontramos. Apesar de tudo, não é? Foi uma enorme graça estarmos aqui de novo reunidos para receber esta bênção. Não nos podemos esquecer dos últimos anos que foram duros pela pandemia, não podemos nos esquecer da situação atual da Ucrânia e de toda esta guerra, mas no fundo eu acho que estarmos aqui hoje é também lembrarmos que, apesar disso, está nas nossas mãos fazer e construir um mundo melhor e ganhar aqui uma nova esperança para aquilo que podemos fazer. E lá está, temos presente a pandemia, temos presente a guerra, mas saímos daqui um bocadinho com o espírito renovado, com uma nova esperança de um mundo melhor. É essa a atitude dos finalistas, reafirmada de acordo com o que sonha a partir do percurso universitário. É uma alegria enorme ver este espaço cheio de pessoas e perceber que toda a gente quer receber a bênção de Deus para depois, mais tarde, sendo que somos finalistas, podermos oferecer os nossos dons que Deus nos dá para servir as outras pessoas. É muito importante para nós, como finalistas, apesar de não ser o último ano para nós aqui na Academia, mas fazemos parte desta cerimónia, estarmos em comunhão uns com os outros e para nós, como disse, não marca o final, mas marca o início também daquilo que vai ser o nosso futuro e acho que é muito importante para nós vivermos este momento uns com os outros, que passamos tanto juntos e é sempre importante. Apesar de não termos as religiões todas em comuns, nós partilhamos a união e a camaradagem, é algo que nós, que da Academia Militar, temos sempre em comum. E temos a sorte e a felicidade de termos a parte da religião a acompanhar-nos na nossa formação. Uma nova etapa na vida dos finalistas da Academia de Lisboa, desafiados agora a partilhar conhecimentos e talentos. Os dons, as qualidades, e utilizando a linguagem do Evangelho, os talentos que Deus distribui a cada um e que se foram desenvolvendo também através da educação e da formação específica, como foi o vosso caso, não são coisas que se vivam individualmente, são coisas que nós vivemos na medida em que as convivemos e as compartilhamos com os outros. Há muita gente na nossa sociedade, onde a vida vos levar, à vossa espera e à espera daquilo que cada um de vós lhe possa levar, de conhecimento adquirido, de formação feita, para o tal bem comum. E foi com essa atitude que Dom Manuel Clemente abençoou cada finalista, não só o percurso feito até aqui, mas aquele que agora tem início. A bênção que ides receber faz de cada um de vós, precisamente, e também uma bênção. Que cada um de vós, meus caros amigos, minhas caras amigas, onde chegar, possam ouvir muitas vezes dos outros essa palavra. Que bom teres vindo, que bom contar contigo, que bom teres vindo para aqui fazer esta ou aquela atividade, exercer esta ou aquela profissão. Que bom, graças a Deus que viestes. Por isso, que cada um vos venha a considerar no futuro aquilo que sois já e que agora será reforçado com este gesto, uma bênção de Deus.
Finalistas que terminaram um curso superior num tempo particular da história. E é esse tempo que são chamados a abraçar. O Papa tem insistido com os jovens que eles não são o futuro, são o presente da Igreja, e depois acolher o futuro, porque como reparámos, como vivemos nestes tempos de pandemia, agora também com a incerteza da guerra, o futuro é incerto, nós não o conhecemos ainda, mas precisamos de o acolher como ele vier e cá estaremos para isso, para acolher o futuro, sabendo que aquilo que semearmos agora será importante para depois estarmos preparados para o que vier no futuro. Com sons da Jornada Mundial da Juventude a marcar presença na bênção de finalistas, a presença da Igreja Católica no mundo das universidades não só convoca todos os jovens universitários para a Jornada Mundial da Juventude, mas deseja também projetar-se a partir do encontro que vai decorrer em Lisboa. Gostávamos muito que os universitários fossem também um ponto de evangelização e de missão dentro da universidade para levar esta mensagem de que a jornada vai acontecer e porventura para começar algum trabalho, algum processo no ambiente universitário que depois possa continuar para além da Jornada Mundial da Juventude. A bênção dos finalistas fica também marcada pela partilha de recursos e materiais que se relacionam com cada curso superior. Ofertas que são dirigidas a diferentes instituições e pessoas que delas necessitam e colocam também, por este gesto, os estudantes na construção ativa da sociedade onde se inserem. Acompanhe estes e outros temas em agência.eclésia.pt. Focamos agora a nossa atenção nos pronunciamentos da Comissão Nacional de Justiça e Paz sobre a guerra na Ucrânia, contando para isso com a presença de Pedro Vaz Pato, presidente desta comissão. Muito boa tarde, Dr. Pedro Vaz Pato. Obrigado por estar connosco. Recentemente encontraram-se as Comissões de Justiça e Paz da Europa, onde este tema esteve em cima da mesa. Para afirmar que afirmações saíram daí, que posição foi tomada pelos secretários das Comissões de Justiça e Paz? Pois, habitualmente há uma reunião anual dos secretários-gerais das Comissões de Justiça e Paz Europeias. Essa reunião decorreu há dias, mas vem na sequência de um diálogo que se tem feito com os nossos colegas da Ucrânia. E a primeira declaração, digamos, a nota que foi publicada na sequência dessa reunião dos secretários-gerais começa por manifestar a nossa solidariedade com o povo da Ucrânia, a condenação da invasão, o reconhecimento do direito que têm os ucranianos de se defender, na base também da doutrina da Igreja, e este direito significa que também é legítimo da parte de outros países prestarem auxílio nessa defesa, até através do fornecimento de armas. O que é que sustenta essa posição de apelar à ajuda através do fornecimento de armas à Ucrânia? Nós não fazemos propriamente a nota, e acho que isso deve ser salientado, ao mesmo tempo que reconhece essa legitimidade, que é um pedido que é feito pelo governo ucraniano aos outros países da Europa, e os representantes da Igreja greco-católica também fazem esse apelo. Isso é uma verdade, mas ao mesmo tempo também queremos salientar o perigo que existe de uma escalada armamentista, quer dizer, este fornecimento de armas deve respeitar um princípio de proporcionalidade, portanto deve ser limitado por aquilo que é necessário à defesa, e com a consciência de que a paz não se constrói dessa forma. Quer dizer, isto é, digamos, um primeiro passo, no sentido de que deixar claro que a paz não se constrói através da opressão, da agressão, da negação dos direitos de um povo que foi invadido, mas isso não chega. O título da nota é: a paz é fruto da justiça. Exatamente. E, portanto, não devemos deixar de apostar nas negociações, não devemos deixar de apelar à reconciliação. O que está em causa é um conflito entre governos, não é entre povos. E também numa perspectiva de futuro é importante
salientar isso, quer dizer, porque a tendência depois deste acontecimento, que era imprevisto, que não sucedia, podemos dizer quase desde a Segunda Guerra Mundial, não exatamente, porque também já houve uma guerra nos Balcãs, mas e também não é só na Europa que devemos pensar, mas este facto tem gerado uma tendência para reforçar, portanto, os gastos em defesa. Isto vem um pouco contra aquilo que tem sido o apelo do Papa, no sentido de reduzir esses gastos. Ora, nós queremos salientar que a paz não se constrói através da corrida aos armamentos, constrói-se através da justiça. E a justiça passa, em primeiro lugar, por reconhecer as necessidades da reconstrução deste país depois da guerra. Pensamos já que a guerra terá um fim, mas é importante pensar no pós-guerra, e o pós-guerra faz-se através de vários. É importante também, salientamos na nossa nota, que seja definido, que sejam punidos os crimes a que temos assistido, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, porque também isso é um aspecto importante, que a paz supõe a verdade, não é? Portanto, supõe que haja o reconhecimento das vítimas, prestar memória às vítimas, às pessoas que portanto, que morreram por causa desta guerra, e portanto, também aqui a Justiça Internacional tem um papel importante a desempenhar. Há também uma afirmação neste comunicado dos secretários-gerais de aproximação da Ucrânia à União Europeia. Sim, na sequência desta guerra foi feito este pedido da parte da Ucrânia, da parte do governo da Ucrânia, no sentido da adesão à União Europeia, e apoiamos portanto, essa decisão, portanto, essa adesão da Ucrânia à União Europeia, para reforçar os laços, porque realmente nos parece que está em causa aquilo que fala-se muito nos valores europeus, e às vezes até de uma forma deturpada, mas aqui verdadeiramente estão em causa valores europeus, portanto, no sentido do reforço das instituições democráticas, do respeito pelos direitos humanos, e, portanto, é importante dar um apoio à Ucrânia neste sentido. Sem esquecer os outros países também da Europa balcânica, que são também candidatos, quer dizer, não podemos fazer com que o reconhecimento da importância da adesão da Ucrânia leve a ignorar outros países que até já apresentaram os seus pedidos mais cedo, e em zonas onde também é importante salientar a presença, reforçar as instituições democráticas na linha destes verdadeiros valores europeus. Uns dias antes enfim, de ser divulgado este comunicado dos secretários das Comissões de Justiça e Paz Europeias, a Comissão de Justiça e Paz de Portugal e a Nacional e algumas diocesanas referiam-se também a este conflito e, nomeadamente, à necessidade de permanecer a ajuda aos refugiados que cá chegam, não é? Sim. Temem que seja um tema esquecido ou que possa vir a ficar esquecido? Pois, em primeiro lugar, gostava de salientar o facto de a Comissão Nacional de Justiça e Paz trabalhar em diálogo e em comunhão com outras comissões diocesanas. E 8 subscreveram este texto. 8 comissões subscreveram, ainda não existem de uma forma ativa em todas as dioceses, mas gostaríamos que isso acontecesse. Encontramos este tema que é comum, porque realmente os refugiados ucranianos estão hoje em todos os pontos do país, e o desafio que nos é colocado é a todos, não é a todos os portugueses. E o que queremos salientar é como realmente, de um lado, nós vemos todo o negativo que representa esta guerra, também manifestações de aspectos muito censuráveis da parte da natureza humana, vemos estes crimes contra a humanidade, estes bombardeamentos de habitações civis, de hospitais, etc, etc. Isto pode nos levar até uma certa descrença, um certo desespero na natureza humana. Ao mesmo tempo, vemos aspectos que nos fazem até admirar, mas que, de
facto são o outro lado da natureza humana, que também é capaz de gestos de generosidade. E nós vimos isso cá em Portugal, noutros países, em que as pessoas sem interesse nenhum da sua parte, sem interesse no sentido de estarem à espera de alguma recompensa, espontaneamente, sem ninguém as obrigar a isso, tiveram estes gestos de solidariedade, de ir buscar refugiados às fronteiras e de acolhê-los nas suas casas. Nós assistimos a isto, louvamos, queremos salientar este aspecto que também é significativo também do povo português, mas também isto se pode aplicar a outros povos europeus. Mas também queremos que isto não seja fruto de uma emoção passageira, porque de facto é natural que as pessoas sintam esta emoção quando veem as imagens da guerra, quando veem, e isso ainda bem que existe isso para nos sentirmos de facto solidários com o sofrimento deste povo. Mas às vezes também é difícil perseverar, não é? Quando surgem problemas, e esses podem surgir agora, daqui por uns tempos, e na altura se calhar poderá não haver tanto essa emoção, porque já deixou de haver imagens ou já pararam os bombardeamentos, mas não deixa de haver dificuldades e, portanto, o nosso apelo é que este sentimento de generosidade não termine, não enfraqueça com o tempo, ao mesmo tempo que não queremos que sejam esquecidos outros refugiados que já estavam cá em Portugal, outras situações que até nem chegam cá a Portugal. Estou-me a lembrar do caso de Moçambique, do norte de Moçambique, Cabo Delgado. Nós continuamos a receber relatos de atrocidades que não ficam atrás daquelas que vemos da Ucrânia. Não chego às imagens da televisão, mas daí elas que fala existem. do papel da comunicação social também para que É importante esse tema o fique papel em cima da da comunicação mesa. social e de todos nós, quer dizer, não temos que distinguir refugiados de primeira e de segunda e, portanto, temos de ter esta visão universal e de acolhimento em relação a todos eles. Dr. Pedro Vaz Pato, agradeço-lhe ter estado no programa Eclésia. Eu é que agradeço. A trazer temas que de facto exigem a atenção de toda a sociedade e de forma permanente. Mais logo, pouco depois da meia-noite, siga o programa que partilhamos consigo na Antena 1, com percursos de vida marcados por convicções de fé. Desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.